Ela quer saber, primeiro, o que é apologética. Palavras sucintas aí, para que a segunda pergunta seja mais demorada. Apologia quer dizer defesa. Então, apologética é a arte de fazer apologia. Então, nós apologistas criamos esse neologismo, e a ideia desse neologismo é justamente essa, de dar a noção como se fosse uma ciência, né? Então, a apologia é a arte de fazer apologética, a arte de fazer a defesa da fé. No nosso caso, como cristãos, de fazer a defesa da fé sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas ortodoxas do cristianismo. Ok? Muito bem. Agora, a segunda pergunta da Vera, nossa consulente, o que significa G12? G12. Muito bem. Muito boa pergunta, pastor Natanael Rinaldi. A década de 90 foi marcada de maneira singular pelos movimentos de igreja em célula. Principalmente as igrejas neopentecostais, era uma febre. Esse movimento de G12 começou com o Poing Shu lá na Coreia, depois veio para a Colômbia com Walter Castellano, depois chegou no Brasil com René Terranova e Valnice Milhomes. Isso se espalhou pelo Brasil. Depois passou a década de 90, deu um certo sossego. E o engraçado é que atualmente eles não falam G12. Um tal de Joel Comiskey, norte-americano, e aqui no Brasil um tal de Roberto Lai, da Igreja Menonita, esses indivíduos eles estão trazendo o movimento celular e o tal de pequenos grupos. Eles não falam mais G12, porque o G12 foi tão criticado, foi tão duramente questionado, e o Terranova e a Valnice Milhões estão isolados num canto da igreja evangélica brasileira, que eles mudaram o nome. Então Satanás ele dá um jeito, né? Se não serve de um modo, ele muda esse modo, ele muda esse jeito. E atualmente eles trabalham com pequenos grupos. Eles chamam de pequenos grupos, M12, M15, tem vários nomes. E o interessante é que as igrejas históricas, como Batista, Presbiteriana, Metodista, estão sendo dominadas por esse movimento. A ideia é o seguinte, a ideia é o único líder dominar o maior número possível de pessoas. Então, como qualquer sistema de pirâmide, o movimento celular trabalha em pirâmide. Tá? E eles tentam pegar na Bíblia base para isso. E se você for para a Bíblia, que é o livro de Atos que eles costumam usar, não há um único versículo para apoiar a ideia de uma igreja em células. A Bíblia não fala de células. E vou dar uma informação aqui bombástica. Um amigo meu que é coronel do Exército, tem 5 pós-graduações, me deu essa informação, é quente, é precisa. Vocês podem ler os livros do Poing Shu, ele nunca usou a palavra célula. Nunca, pastor Ezequiel. Por que ele não usou a palavra célula? Porque quem inventou o movimento celular, igual está sendo usado hoje na igreja, foi um homem chamado Mao Tse Tung, lá na China comunista. E ele fazia essa multiplicação das células no país comunista, na China, para difundir o comunismo. Então, a China foi toda conquistada por Mao Tse Tung através do movimento celular. Então vejam, um movimento secular, um movimento ateístico, que é o movimento comunista, e ele conquistou a China. Quando o Poing Shu adaptou esse movimento, ele nem usou a palavra células para não ligar ao Mao Tse Tung, mas na verdade é isso. Então a ideia é domínio piramidal, é um domínio diabólico de um único homem. Esse homem se torna inquestionável na pirâmide, porque ele se torna o pai patriarca, ou o apóstolo, o pai apóstolo, e o negócio é terrível. Então o que acontece? As igrejas hoje históricas, que até então não tinha esse problema, porque as igrejas abrem uma igreja ali, constitui um pastor, aquela igreja se torna independente, vai viver a sua vida. Agora mudou. Então a ideia é essa. E repito, não existe no livro de Atos um único versículo para a base de células. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 12 de corpo. Sempre corpo, nunca célula. Porque o corpo ele é formado por várias partes, e cada parte faz uma coisa. Na célula não. Na célula todas fazem a mesma coisa. Então o Joel Comiskey, por exemplo, que é um dos grandes líderes desse movimento celular atual, ele fala que todos têm que ser líderes. Então o que acontece? A igreja está sendo disseminada, avassalada por esse momento, e eu estou muito preocupado, pastor Natanael Rinaldi, que isso está acontecendo. E quero repetir mais uma vez, no livro de Atos você não encontra esse modelo. Ah, mas está aqui, ó,
reuniam-se nos templos e nas casas. Bom, em primeiro lugar, o templo do livro de Atos não era o templo cristão. Não era um prédio cristão. Não. Era o templo judaico. Então já não serve como exemplo. Segundo, a primeira reunião da igreja não era acontecendo numa casinha, numa família. Era um cenáculo. E não tinha ali só 120, inclusive, tinha 500 pessoas, porque Paulo fala em 1 Coríntios 15 que tinha 500 pessoas ali, mas 120 receberam o Espírito Santo. Então vejam, o primeiro mover de Deus já tinha um grande número de pessoas. O primeiro momento de conversão no livro de Atos, 3.000 pessoas se convertem, ou seja, tinha que ter mais de 5.000 pessoas. O segundo, 5.000 pessoas se convertem, ou seja, tinha que ter mais de 10.000 pessoas. Então era um movimento de massa. A igreja sempre trabalhou com movimento de massa. Só que o movimento celular, e tem várias coisas que eu poderia falar aqui, o tempo não permite, ele é baseado não no poder do Espírito Santo, mas no poder da bajulação mentirosa. Você convida a pessoa, o Joel Comiskey fala isso no livro dele, Crescimento Explosivo da Igreja, que você tem que enganar a pessoa, levar a pessoa para sua casa para comer uma carne, uma picanha, tomar uma Coca-Cola, e ali você cativar ela, iludir ela e trazer ela para o Evangelho. Quando a Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho pelo poder e pela unção de Deus, e esse poder, como disse o apóstolo Paulo, converterá o coração da pessoa. Eu até escrevi ao pastor Antônio Rinaldi uma frase no Facebook que os líderes celulares não gostaram muito, que é: conhecereis a picanha e a Coca-Cola vos libertará. Porque essa é a ideologia do movimento celular. Eu tenho muita coisa para falar, o tempo aqui não permite, pastor Nathanael, mas você que está nos assistindo, em nome de Jesus, acorde. Não deixe Satanás dominar sua mente, não deixe o diabo derrubar sua igreja. E pior, para terminar, pastor Ezequias, o que eu tenho observado nesse movimento celular é que as pessoas que não querem participar disso, elas são execradas. Então, amados, em nome de Jesus, que a sua igreja fique livre disso. Se você é pastor e está me ouvindo, medite um pouco mais, meu querido. Por que você quer ser líder de tanta gente? Põe pastores. A Bíblia fala que, aqui no texto onde o Senhor Jesus dá o exemplo de pastor, tem um pastor que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma ainda. Então, nós temos que montar líderes e pastores, doutrinar esses pastores para que eles possam ser bons líderes, e a igreja e o reino de Deus tem que crescer naturalmente pelo poder e pela unção do Espírito de Deus, e não com manobras antibíblicas e anticristãs.